Fala moçada, tudo bem com vocês? Meu nome é Daniel Godoy, sou um dos professores de IO da Medway e vou falar hoje com vocês sobre exames de pré-natal, beleza? Exames de pré-natal é extremamente importante a gente conhecer e saber quais exames pedir e como interpretá-los, beleza? Por quê? Todo acompanhamento gestacional vai depender disso, né? A gente precisa saber pedir os exames e interpretá-los. Vamos começar falando um por um, começando com a tipagem sanguínea. A tipagem sanguínea, e o fator RH é extremamente importante. Por quê? É através deles que a gente vai saber se a mãe principalmente é RH negativa. Porque se ela for RH negativa com um pai, um companheiro RH positivo, o bebê também pode ser RH positivo. E qualquer sangramento pode sensibilizar a mãe, E a gente tem que fazer as profilaxias, com o famoso RhoGAM, a imunoglobulina anti-D, que a gente faz no sangramento na gestação, ou quando a gente vai fazer alguma intervenção na gestação e também lá com 28 semanas, beleza? Por isso é importante a gente saber o fator RH da nossa paciente, tá bom? O segundo exame é o hemograma, O hemograma para a gente ver aqui a anemia. Lembrando que a gente pode ter uma anemia fisiológica na gestação, é normal. Então a gente usa aqui um ponto de corte de hemoglobina mais baixo. No primeiro e no terceiro trimestre a gente vai usar 11 de hemoglobina como corte. Já no segundo trimestre a gente vai usar 10,5, beleza? Justamente por causa daquela anemia fisiológica que a gente tem, a hemodiluição, A gente tem aumento de volemia materna, tá bom? O terceiro exame que a gente tem que pedir, moçada, é a glicemia de jejum. Pra quê? Pra gente ver se essa paciente tem diabetes gestacional ou não. Lembrando que o ponto de corte aqui é 92, maior ou igual a 92 é diabetes gestacional, beleza? Menor que isso, a gente vai repetir o exame, fazer na verdade o teste de tolerância à glicose oral, o TTGO, o TOTG, o GTT, lá entre 24 e 28 semanas, tá certo? Pra gente também saber quando que é o pico, de hormônios contrarreguladores, pra gente saber se essa paciente tem diabetes gestacional ou não, beleza? Agora a gente vai pedir também as sorologias. E quais sorologias que a gente tem que solicitar? A gente tem que solicitar HIV, a gente tem que solicitar sífilis, a gente tem que solicitar as hepatites, tanto B quanto C. Lembrando que a hepatite B, quando a gente tem só o anti-HBS positivo, só ele que está positivo, a paciente é vacinada, está tranquilo. Quando que tudo negativo, não, a paciente é suscetível e a gente tem que fazer as orientações. Já a hepatite C, a gente não tem um tratamento específico para hepatite C, Mas a gente sabe que a hepatite C na gestação pode levar a vários problemas, tá certo? E aqui, desde 2022, o Ministério da Saúde colocou a hepatite C como um exame obrigatório, beleza? Então, é uma atualização recente aí do Ministério. Antes, pelo Ministério, a gente não precisava pedir hepatite C, combinado? E por fim, a gente pede também a toxoplasmose. A toxoplasmose, a gente pede principalmente para ver se a paciente é suscetível ou já foi imune a tóxico, Se ela for suscetível, se ela for IgG e IgM negativo, aí a gente tem que fazer as orientações, As orientações de como ela pode se contaminar pela toxoplasmose, porque isso pode passar para o bebê e dar várias complicações fetais, beleza? E agora, se ela também for suscetível, a gente tem que fazer o acompanhamento dessa toxoplasmose a cada 2 a 3 meses. Pedir novamente a sorologia a cada 2 a 3 meses para ver se não há soroconversão. Combinado? Isso que a gente tem que lembrar da toxoplasmose, além do tratamento, Mas isso é um tema para outra aula, porque é muito grande quando a gente vai falar de tratamento de toxo. Combinado? E por fim, a gente pede o quê? A gente pede urina, A gente pede a urina tipo 1, o EAS e a urocultura. Por quê? Porque a gente sabe que a gestante, por aquelas modificações fisiológicas da gestação, ela é mais propensa a uma infecção urinária. E a gente precisa tratar mesmo que se for assintomática. Mesmo que se for uma bacteriúria assintomática. Por quê? Porque pode desencadear, por exemplo, um trabalho de parto prematuro, tá certo? Além disso, o Ministério da Saúde também fala pra gente solicitar alguns outros exames a depender da paciente. A gente pode pedir, fazer a coleta da colpocitologia oncótica, do rastreamento do câncer de colo de útero, se a paciente estiver na janela de oportunidade com o exame atrasado. Além disso, a gente pode solicitar o parasitológico de fezes, principalmente se a paciente tem uma anemia crônica ou mora numa região endêmica, com vários casos de parasitários, beleza? A gente também solicita o PPF, combinado? A gente também
pode solicitar, né, a eletroforese de hemoglobina, né? A eletroforese de hemoglobina está lá no Ministério da Saúde para a gente solicitar para as pacientes negras que têm antecedente familiar de anemia falciforme ou que tem uma anemia crônica a esclarecer. Para essas pacientes a gente tem que solicitar também a eletroforese de proteínas, beleza? E aqui também a gente tem uns detalhezinhos que não são do Ministério, mas que, né, a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia recomenda a gente solicitar, que é a sorologia para rubéola. A gente também pode solicitar esse tipo de sorologia, principalmente quando a gente está falando de pré-concepção, né? Então, consulta pré-concepcional para a gente orientar a vacinação para a rubéola, mas a gente também pode pedir no pré-natal para a gente orientar essa vacinação, se a paciente for suscetível, lá depois no pós-parto, tá bom? Porque não pode fazer vacina para rubéola no parto, durante a gestação, toda a gestação. Por quê? Porque é uma vacina de vírus vivos atenuado, beleza? Então a gente não pode usar na gestação. Então hoje a gente faz antes da gestação ou no pós-parto. Combinado? Além disso, a Febrasco recomenda que a gente solicite sorologia para CMV, tá bom? CMV, então tanto IgE, IgM como IgG. E também a Febrasco solicita que a gente faça, né, a solicitação do TSH e do T4 livre, né? Para a gente justamente fazer o diagnóstico de hipotiroidismo pré-gestacional, né? Ou pré-gestacional ou até mesmo subclínico. Por quê? O hipotiroidismo na gestação causa muitas repercussões fetais, causa restrição de crescimento, causa trabalho de parto prematuro, causa também atraso do desenvolvimento neuropsicomotor na vida, né, depois do nascimento dessa criança, tá certo? Por isso que a gente precisa tratar o hipotiroidismo gestacional na gestação, combinado? Por isso não pode deixar passar em branco, né? E a Febrasco fala pra gente solicitar esses exames, combinado? Como que eu faço para decorar? São muitos exames, muito. Tem algumas regras mnemônicas, mas às vezes a gente mais esquece do que a gente decora, tá certo? Como eu faço? Eu faço justamente essa tabelinha que vai aparecer aqui para vocês. Eu penso nos exames básicos, nas sorologias, tá certo? E depois na urina. Básico o que que é? Básico é tipagem sanguínea, hemograma e glicemia de jejum. Isso é básico. Sorologias quais são? HIV, sífilis, hepatites, tanto B quanto C, toxoplasmose. Lembrando que pela Febrasco a gente solicita também CMV e rubéola. E urina, né? Urina tipo 1 e urocultura, para a gente saber se a paciente tem uma bacteriúria assintomática. Combinado? É basicamente isso que você precisa saber para a sua prova. Saber quais exames pedir e interpretá-los. Combinado? Espero que tenha ficado claro para vocês e tenha te ajudado. Valeu, moçada!